Fala, meus amigos e amigas do segundo ano do Colégio e Curso Universo, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pedro Henrique, professor de História do Brasil do ensino médio, tá? Quero falar para vocês que esse aqui está sendo o nosso segundo vídeo aqui no canal da escola. O primeiro vídeo foi justamente para a gente fazer uma reflexão, uma análise dos conteúdos que a gente teve na primeira unidade, tá? Mais ou menos ali até os testes. Então a gente tratou desde das grandes navegações, a gente chegou ali até mais ou menos o período ali da escravidão, do tráfico negreiro, tá? E alguns pormenores um pouco depois desse período, tá? Então é claro que foi um período muito rico de várias informações, onde nós hoje, estudantes, temos que trabalhar através de uma forma mais analítica, tá? Para a gente poder compreender e absorver todo o conteúdo da melhor forma, tranquilo? Esse é nossa aula 2 aqui no canal, e essa aula 2 ela tem como objetivo a gente resolver algumas questões que eu trouxe para vocês, que eu já passei em sala, que eu já também trabalhei no teste com vocês. Vocês se deram muito bem, tá? Todo mundo saiu muito bem nos testes, nos exercícios que a gente já fez, nos seminários. Então, tô com saudade aí de todo mundo. Espero ver vocês em breve. Então, essa está sendo nossa segunda aula. E lembra vocês, se tiver algum comentário, alguma dúvida, algum elogio, alguma crítica, vocês estão aí com toda a liberdade para poder comentar e ajudar aqui o professor a estar sempre melhorando as suas aulas, tá? Então aqui esse é o nosso tema, a resolução de questões. Então a gente vai aí devagarzinho, analisando questão por questão, analisando alternativa por alternativa e relembrando os pontos-chave que a gente já trabalhou tanto em sala de aula e tanto no primeiro vídeo. Tranquilo? Vamos lá, pessoal? Segundo ano, puxar aqui um pouquinho a minha telinha, e essa é a nossa resolução de questões, beleza? Primeira questão, lembrando a vocês, dá uma pausa no vídeo, tenta ler aí e tenta ter uma compreensão de toda a alternativa, de todo o enunciado, tá? Veja se você tem alguma dúvida e aí tente responder a questão. Vou colocar aqui para vocês também verem a parte de baixo, tá? Então, vamos lá. Primeira questão, acerca da expansão portuguesa no século XV, é correto afirmar que, vamos lá, letra A, os portugueses conseguiram conquistar, beleza, de forma integral as atividades econômicas do território africano e submetê-las ao regime de salário. Pessoal, século XV, português, conquistador, colonizador, expansionista, tá? Ele vai fazer um regime de salário, quanto mais ali naquela parte do continente africano, onde praticamente ali foi onde começaram a ser tirados os escravos ali para começar a servir de mão de obra, pessoal, salário, tá? Risca essa questão, tá errado. Sem falar que quando a gente fala de os portugueses conseguiram conquistar de forma integral as atividades econômicas do território africano, não. O território africano, a população também tinha um comércio justamente com o pessoal ali da Ásia também. Então é claro que os portugueses, de maneira 100%, eles não conseguiram deter toda essa linha comercial que ele passava. Eles pegaram uma boa parte, professor? Sim, pegaram, tá? O comércio ele estava começando a ser organizado ali por conta dos portugueses, mas é claro que integralmente não, e é claro que esse regime de salário a gente já corta, que é quando começou a escravidão até um certo período anterior ao século XV. É claro que os escravos africanos eles já começaram a ser usados como mão de obra para fazer várias funções em vários setores diferentes, tá? Letra B, os portugueses realizaram em diversas ilhas do Atlântico produções agrícolas em grande escala, empregando a mão de obra escrava. Pessoal, essa até agora tá tudo bem, tá? Vamos ler novamente. Os portugueses realizaram em diversas ilhas do Atlântico, como vocês sabem, quando eles começaram a fazer o uso das grandes navegações, eles não foram direto propriamente para a África e eles destrincharam, né? Eles foram passando ali pelas pequenas ilhas, tá? Depois ali pelo litoral da África, foram conquistando, foram fazendo várias feitorias, foram fazendo linhas de comércio, tá? E depois ficou começando a fazer vários tipos de expansão e a conquistar todos os recursos que aquele pessoal ali tinha, e depois, logo em seguida, ele começou a fazer uso da mão de obra escrava, o negro africano como um produto naquele momento, e aí praticamente era o motor de toda a sociedade que o Portugal ele tentava fomentar naquele período, de expandir ali o seu império, beleza? Então, letra B
tá ok. Vamos ver letra C e D. Letra C. Os portugueses priorizaram o comércio com a África, estabelecendo naquele território um modelo de colonização baseado no sistema de parceria. Pô, professor, parceria, você que está lendo essa alternativa aí junto comigo sabe que esse sistema de parceria não existe. Esse sistema de parceria, digamos que é um sistema hoje em relação à política brasileira, né? Um sistema, aquele velho jeitinho brasileiro, tá? Aquele sistema de parceria, de vantagens, de benefícios, onde aquele que tem, ele começa a deter ali para os seus familiares, para suas famílias mais próximas, tá? Enfim, então quando a gente fala ali dos portugueses no início dessa parte da expansão, é claro que não existia um sistema de parceria, principalmente ali com a África, tá? Não existia. A parte ali era a parte expansionista, a parte mercantilista. Futuramente ali a parte do capitalismo, ele começa, é claro, a ser consolidado à medida que esse comércio ele vai crescendo, tranquilo? Letra D e última. Os espanhóis, mais bem armados e mais experientes, derrotaram os portugueses na disputa pelos territórios de toda a América. Então quer dizer que hoje temos a língua espanhola, assim como alguns países aqui da América. Pessoal, não, tá? É claro que vocês têm que lembrar ali do Tratado de Tordesilhas, vocês têm que lembrar que antes disso, é claro que os portugueses, eles começaram a ter vários recursos, como por exemplo a parte de tecnologia náutica, a parte do estabelecimento precoce da sua própria administração, a própria geografia ajudaram eles. Então é claro que eles tinham no início ali mais experiência do que os espanhóis, tranquilo? Aí você tem vários tratados, vários acordos, onde eles começaram a dividir o mundo, já que eles se achavam as duas maiores potências daquele período, tá? Mas é claro que a Espanha, ela não ficou com tudo, a maior parte aqui dessa América do Sul ficou para Portugal, tá? Para o Brasil, claro, é claro que ele, em relação à escala demográfica, em relação ao próprio território, ele ganha em relação à dimensão de vários outros países aqui na América, tá? Enfim, pessoal, letra B, os portugueses realizaram em diversas ilhas do Atlântico produções agrícolas em grande escala, empregando mão de obra escrava. Então, a alternativa correta do primeiro quesito é letra B. Tranquilo? Podemos passar. Então, vamos adiante. Segunda questão. O início da colonização portuguesa no Brasil, no chamado período pré-colonial, 1500 a 1530, foi marcado pelo... Aí você tem que voltar lá naquela aula, tem que lembrar das aulas que tivemos também presenciais, a aula 1 aqui no canal, que é justamente onde a gente fala que o período pré-colonial tem várias características que eles vão ser diferentes dos outros períodos, tá? Então as características do período pré-colonial, é claro que elas são seletivas para esse momento, 1500 a 1530. Então vamos lá, vamos começar da letra E, para mudar um pouquinho. Letra E, implantação da lavoura canavieira apoiada em capitais holandeses. Pessoal, período pré-colonial, 1500 a 1530 são os primeiros 30 anos desse início de exploração aqui em nossas terras, tá? As primeiras mudas de cana-de-açúcar, elas vão chegar aqui em 1532, além com Martim Afonso de Souza, então já foge desse período pré-colonial. E quando a gente está falando em apoiado em capitais holandeses, a gente vai dizer que, claro, os holandeses eles só chegam praticamente um século depois. Aí isso está com incursões em Bahia, Pernambuco, ali 1624, 1630. Então é claro que em relação ao tempo histórico, essa alternativa da letra E, ela está incorreta para o período pré-colonial, tá? Letra D, fixação de grupos missionários de várias ordens religiosas para catequizar os indígenas. Pessoal, essa fixação de grupos missionários, ela vem através de Companhia de Jesus, mais ou menos ali na metade do século XVI, tá? Então vamos dizer que em 1549 ali foi quando começou essa política de catequização, tá? A igreja ela começa a atuar bem forte, e é claro que começam as primeiras instituições aqui no Brasil, onde os padres eles vêm com o objetivo de educar, tá? De fazer toda essa parte religiosa, de cuidar de toda essa parte ritualística da igreja aqui nessa nova conquista portuguesa, tá? Então letra D também tá errado.
Letra C, deslocamento para a América da estrutura administrativa e militar já experimentada no Oriente. Pessoal, preste atenção, vamos ler que eu sei que muita gente se complica ainda. Letra C, deslocamento para a América da estrutura administrativa e militar já experimentada no Oriente. Pessoal, não, tá? A gente vai começar com praticamente ali as capitanias hereditárias em 1534 em diante. A gente vai começar a falar do governo em geral depois das capitanias hereditárias. Tá? Então é quando começa a ter uma estrutura de política, uma estrutura de organização para colonização bem mais estruturada. Tá? Esse período pré-colonial ele não é marcado por conta dessa estrutura, ele é marcado pelo mapeamento, pelas primeiras incursões, pela exploração, principalmente ali do pau-brasil e assim outros fatores, feitorias, entre outras coisas. Tá? Então letra C está incorreto. Letra B, plantio e exploração do pau-brasil, associado ao tráfico africano. Tem dois erros aí. Primeiro, plantio, tá? É claro que a gente lembra lá da costa, chamada Costa do Pau-Brasil, que ela pega praticamente o grande litoral aqui do nosso Brasil. Não houve o plantio, tá? Era só justamente a devastação, tá? Sem pensar nas futuras gerações, sem pensar em depois ter uma sustentabilidade para isso. Então vocês podem ver que muito do que era Mata Atlântica nessa parte do litoral hoje, a porcentagem ela é pouquíssima, tá? Por conta justamente desse período de devastação, principalmente feito pelos portugueses, tá? Associado ao pau-brasil. E outro erro aqui também associado ao tráfico africano. O pessoal africano ele vem bem depois. Nessa época é justamente o primeiro contato com os indígenas e é justamente o que a gente fala de escambo com a troca, tá? Então vocês têm que estar sempre se atentando as características de cada momento histórico. A gente não pode associar 1500 a 1530 com a Holanda, a gente não pode associar 1500 e 1530 a administrativa, militar e política, não. A gente não pode associar também esse período ao tráfico negreiro, também não, tá? Então provavelmente a letra E, pessoal do segundo ano. O envio de expedições exploratórias do litoral e pelo escambo do pau-brasil. Ótimo, era primeiro o mapeamento, eram as primeiras incursões, era ali o início das feitorias, tá? Para justamente mapear aquele território para servir de armazenamento ali do pau-brasil e, é claro, fazer o escambo com os indígenas, tá? Fazer uso da troca para que os indígenas entrem na mata e realmente torem o pau-brasil e carreguem lá para as feitorias, e das feitorias eles levam lá para a Europa. Então é esse início, tá? Professor, o senhor está dizendo que é um início amistoso? É o início, tá? É claro que eles já tinham ali vários objetivos naquele momento, mas eles queriam realmente reconhecer qual seria de cada povo naquele momento. Tranquilo? Então, segundo, letra A. Vou voltar a questão para quem não pegou. Primeira questão, a letra B. Os portugueses realizaram em diversas ilhas do Atlântico produções agrícolas em grande escala, empregando a mão de obra escrava. Segunda questão, a gente está falando do período pré-colonial, 1500 a 1530, então a gente disse que era a letra A, a gente já viu todas as alternativas e viu que era a letra A. Envio de expedições exploratórias do litoral e pelo escambo do Brasil. Tranquilo? Esse assunto é magnífico, todo mundo sabe aí, eu gosto bastante do período pré-colonial. Vamos continuar. Terceira questão, pausa aí, tenta responder, tá? Espero que acertem, que essa também está muito tranquila, é só para a gente retomar algumas reflexões, alguns assuntos que a gente já trabalhou em sala de aula. Tranquilo? Então vamos lá. Em 1534, se liga na data, o governo português concluiu que a única forma de ocupação do Brasil seria através da colonização. Então aí já tem um projeto, já tem uma política, já tem um objetivo de começar a se estruturar essa colonização. Tranquilo. Era necessário colonizar simultaneamente todo o extenso território brasileiro. Por que era necessário colonizar simultaneamente todo o extenso território brasileiro? Claro, são terras muito densas, muito grandes. E é claro que eles fossem fazer pela metade, provavelmente outras incursões, por exemplo, franceses, ingleses, eles poderiam conseguir colonizar as outras partes. Então ele tinha que procurar uma política, quando eu falo que ele tinha, era praticamente o rei ali da época, ele tinha que procurar uma política onde ele, pela nação completa, pelo território completo, ele conseguisse colonizar de uma forma ampla, onde realmente abarcasse todo o território, tranquilo? Então, voltando à questão, essa colonização dirigida pelo governo português se deu através da
Essa colonização dirigida pelo governo português se deu através da, lembra lá do ano, 1534, que foi 1534. A gente já viu na aula 1, tá? Mas vamos lá por etapas, tá? Letra A, criação das feitorias como controle da política territorial. Pessoal, eu estou falando de 1534, tá? Feitorias, é claro que ela se estendeu por uma maior parte do tempo em 1500 a 1530, onde praticamente ela se dava justamente para poder servir de armazém para o uso do pau-brasil, para o descarregamento do pau-brasil, tá? Tranquilo? Letra B, criação do sistema de governo geral e câmaras municipais. Criação do governo geral já vai lá para 1549, tá? Em diante. Por quê? Porque justamente as capitanias hereditárias que começaram a ser vigoradas um pouco antes, elas não deram tão certo como a política de colonização dirigida pelo governo português ele queria, tá? E claro que essas câmaras municipais elas começaram a serem valorizadas posteriormente junto com o governo geral, então não bate nesse período de 1534, tá? Criação das capitanias hereditárias, ok, professor, 1534 é justamente aquelas grandes faixas de terra, grandes lotes de terra, que é justamente onde vinha o capitão donatário e ele tinha várias funcionalidades para esse período, como criar vilas, como realmente deter ali o território, como doar as Marias e fazer aquele território ser produtivo, tá? Ele tinha que enriquecer lá a metrópole de Lisboa, não pode esquecer disso, que esse período o que gera é justamente o capital, tá? Letra D, montagem do sistema ferroviário. Pessoal, tem hoje lugar no Brasil que nem tem ainda ferrovias, tá? Então não tem como colocar a montagem do sistema ferroviário nesse período de 1534. A preocupação deles era com outras coisas. Eles tinham outros objetivos, tudo bem? E letra E, criação e distribuição das Seis Marias, que é claro que é justamente essas pequenas parcelas de terra, mas que elas estão dentro das capitanias hereditárias, que é claro, cunhadas pelo capitão donatário. Então, a alternativa correta seria a letra C, tá? Associa lá a data, associa justamente ali o enunciado e joga, você vai ver que a conexão perfeita é com a criação das capitanias hereditárias. Tudo bem, segundo ano? Vamos continuar? Todo mundo bem por aí? Vamos lá. Quarta questão, lembre que essa quarta questão eu coloquei em teste, tá? Para vocês fazerem, eu acredito que muita gente acertou. Então vamos lá. Quarta questão, o índio era o único elemento então disponível para ajudar o colonizador como agricultor, pescador, guia, conhecedor da natureza tropical e para tudo isso deveria ser tratado como gente, ter reconhecido a sua inocência e alma na medida do possível. A discussão religiosa e jurídica em torno dos limites da liberdade dos índios se confundiu com uma disputa entre jesuítas e colonos. Os padres se apresentavam como defensores da liberdade, enfrentando a cobiça desenfreada dos colonos. Pessoal, essa parte do texto é perfeita, tá? Na nação mercantilista. O que é que ele quer dizer? Ele quer dizer que a igreja ela começou a atuar em defesa. É claro que essa defesa ela não é integral das populações indígenas e ela teve meio que um conflito com os colonizadores, porque os colonizadores eles tinham o objetivo de colocar esses índios realmente como até produtos, como se fossem os africanos, e colocar realmente para trabalho pesado e que realmente não tinham alma, que realmente tinham que trabalhar duro, aqui eles eram preguiçosos. Então começaram a ter esses vários conflitos entre a igreja e os próprios colonizadores aqui. Tá? O que foi que aconteceu? Começou a ter o uso da catequese, de salvar essas populações indígenas e levar para o cristianismo, tá? Então eles começaram a fazer vários métodos, tanto de educação, tanto de mestiçagem, tanto de acolhimento, tanto de aldeamento, tá? Mas é claro que existiam também as chamadas guerras justas, aquelas tribos que elas não tinham uma civilidade muito grande, aquelas tribos que eram realmente praticavam vários atos cruéis, que realmente não se dava para conversar, não se dava para ter contato, tá? Como é no caso que os portugueses chamavam da maioria das tribos indígenas ditas tapuias, tá? Que era justamente aquele que não tinha uma relação tão amistosa com os portugueses. Enfim, voltando à questão, dentre os séculos XVI e XVIII, os jesuítas buscaram a conversão dos indígenas ao catolicismo. Ok. Essa aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi mediada pela, vou repetir,
essa aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi mediada pela, pessoal, essa aí é tranquila demais pra gente, tá? A gente já tá no nível lá em cima em relação ao conhecimento, essa aqui a gente vai marcar de uma forma muito coesa. Letra A. Demarcação do território indígena. Pessoal, eles tinham aldeamentos formados ali pelos padres jesuítas nesse momento, mas é claro que eles não tinham uma demarcação própria para eles conviverem em sua coletividade, os povos indígenas em si lá. Eles não tinham, tá? Inclusive, as populações indígenas, elas sofrem por falta dessa demarcação até hoje. Então, é uma luta muito contemporânea. Então, letra A a gente já descarta. Letra B, manutenção da organização familiar. Pessoal, essa não era o objetivo. A aproximação desses jesuítas em relação ao mundo indígena não era manter a organização familiar deles. Não era. O objetivo era outro. Estava mais justamente para um lado da catequese em relação à religiosidade, mas é claro que para entrar no mundo indígena não era a manutenção da organização familiar que fazia ter esse sucesso da conversão. Não era. Tá? Letra C, valorização dos líderes religiosos indígenas. Professor, essa tá certa? Integralmente não, tá? Poderia existir uma valorização dos líderes religiosos? Poderia, porque esses líderes religiosos eram justamente aquelas pessoas que entravam em contato para poder os padres, os jesuítas, terem o primeiro contato com a sua própria língua, tentar entender aquele momento e tentar fazer a conversão, mas não foi mediada propriamente por eles, tá? Tem que lembrar disso, por isso que está errado. Letra D, a preservação do costume das moradias coletivas. Corta, moradias coletivas não. Uma das coisas que os portugueses falavam muito assim que chegava era justamente esse regime de harmonia e coletividade, onde todo mundo praticamente dormia todo mundo junto lá numa moradia das tribos indígenas. Então, praticamente os portugueses eles tinham um preconceito muito grande com isso, e é claro que em relação ao mundo indígena, os padres católicos eles não preservaram esse costume, tá? Tinham aldeamentos, mas eram aldeamentos mais estruturados em relação à parte europeia. E por último, que é a nossa resposta, comunicação pela língua geral baseada no tupi, tá? Tupi é justamente aquele grande tronco linguístico que justamente começou a ter as primeiras tribos mais amistosas com os portugueses. Então, os portugueses, especificamente os jesuítas, os padres, o pessoal que veio para catequizar, é claro que eles tinham que ter uma relação com o mundo indígena, e o primeiro ponto é entender a linguagem deles para poder fazer esse primeiro contato. Então, por isso que a letra E, tá? Essa aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi mediada pela comunicação pela língua geral baseada no tupi. Tá? A gente não pode esquecer desse caráter de algumas pessoas tentarem entender, mas tentarem entender com objetivos por trás para poder fazer uso da catequização e ela ter um êxito mais próspero, tá? Não pode esquecer disso. Tranquilo, segundo, vamos lá para a quinta e última questão. Trouxe bem simples, tá? Aqui a gente fala sobre um dos temas principais nesse período colonial, tratando também, puxando também para o nosso lado, tá? Em relação a Pernambuco. Enfim, quinta questão. Uma das principais contribuições para as cidades pernambucanas de Olinda e Recife, provocada pela movimentação econômica em torno da administração holandesa dos engenhos de açúcar, foi... Tá? O que é que ele quis dizer com isso? As principais contribuições que as nossas cidades aqui em Pernambuco tiveram por conta dessa administração feita pela administração dos holandeses, tá? Principalmente ali com, claro, Maurício de Nassau. Letra A. Incorporação de ex-escravos às usinas de açúcar como sócio. Pessoal, erradíssimo, tá? Não tinha essa de incorporar ex-escravos e ainda mais como sócio. É claro que eles tinham um regime, claro, de escravos para poder funcionar ali no engenho, eles têm que ter uma mão de obra, e é claro que os sócios são aquele pessoal que investe nesse período ali. É claro que tem os comerciantes, tá? Tem aquela parte ali aristocrata, tem a parte, claro, também dos senhores de engenho, e tem, é claro, outras classes sociais que elas podem fazer parcerias e entrar com algumas corporações em relação a capital, mas é claro que esses escravos ainda como sócios, não, tá? Letra B, o desenvolvimento de grandes corporações de manufatura têxtil. Pessoal, quando a gente está falando dos holandeses aqui em Pernambuco, a gente está falando praticamente ali de açúcar. É um período próspero aqui, e as cidades elas foram sendo desenvolvidas por conta dessa economia. Então, quando a gente fala de manufatura têxtil, é claro que ela foge um pouco dessa nossa regra, tá? Letra C, a criação de usinas hidrelétricas. Pessoal, a gente está falando ali do século XVII.
tá? Metade do século XVII, então usinas hidrelétricas não, essa letra C está fora do comum, do nosso tempo cronológico. Letra D, a transformação dessas cidades em grandes centros de expedições de bandeirantes. Pessoal, vocês lembram ali dos bandeirantes, que eram aqueles aventureiros que iam para poder fazer para poder prear os índios, para poder vender, para colocar eles para mão de obra. Enfim, era o pessoal responsável por fazer essa aventura de entrar na mata e aí fazer todo o aprisionamento dessas populações indígenas. E não é o caso aqui junto com os holandeses. E letra E, que provavelmente é a nossa, a reforma urbana promovida pelo governo de Maurício Nassau. Pessoal, ok, perfeita essa questão, porque olha lá o enunciado. Uma das principais contribuições para as cidades pernambucanas de Olinda e Recife foi o que? A reforma urbana promovida pelo governo de Maurício Nassau. Então teve zoológico, teve parques, teve em relação à construção, à pavimentação, teve a construção de pontes, tá? Ele fazia várias manifestações artísticas, ele trouxe muito pessoal de fora em relação à arquitetura, e é claro que ele não fez isso em benefício ao povo, ele fez em benefício dele porque era onde ele morava, não pode esquecer disso. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês estejam todos bem. Essa aula 2 aqui para o segundo ano foi justamente para a gente fazer essa resolução de questões de uma maneira bem exata, bem contextualizada, tá? Bem analítica, para a gente trabalhar os pontos que a gente teve tanto em sala de aula, tanto na aula 1. Beleza? Então até a próxima aula, a gente já vai dar continuidade aos assuntos. Então qualquer novidade, qualquer dúvida, se for para elogiar, como eu faço, se for para criticar, deixa aqui nos comentários que eu vou estar vendo para tentar estar melhorando ao máximo a nossa relação de ensino-aprendizagem. Tranquilo? Fiquem na paz e aquele abraço. Valeu!